Moro nesta casa há 4 anos. O preço foi super em conta. Em sua construção, teve alguns acidentes com mortes de operários. E após esses acidentes, a construção foi abandonada por anos. Enquanto estava abandonada, crianças vieram brincar e uma menininha foi soterrada pelo telhado podre. A pobre menininha morreu na mesma hora. Juntando esses fatores, o valor da casa caiu muito no mercado e eu acabei comprando para reformá-la. Agora fazem 4 anos em que eu moro nessa casa. Minha cama fica de frente para a porta em direção ao corredor. Todas as noites, quando vou dormir, me sinto observada, como se alguém estivesse no escuro em pé, me olhando naquele corredor. Apavorada, com frequência eu acendo a luz do meu quarto. O interruptor fica acima da minha cabeça, o que me ajuda a não ter que levantar para acender, e diminuindo um pouco do medo. Ao acender, não vejo ninguém, nada, nem uma sombra, e isso me alivia, me dando coragem para fechar a porta do quarto e dormir mais tranquila. Confesso que todo esse medo veio de um assalto em minha casa que ocorreu há 1 ano atrás. Eu ainda tenho pavor de ficar sozinha em meio do escuro, e me senti observada com frequência. Sei que agora tenho câmera de segurança, cerca elétrica, alarme e 4 travas na porta, mas ainda me sinto apavorada. Naquela noite, eles apareceram do nada, e essa imagem fica em minha cabeça. Ontem, quando fui dormir, esqueci a porta do quarto aberta, e a sensação voltou. Ao olhar para o corredor, eu vi uma sombra alta de um homem que me observava. Eu nunca tinha visto ele antes. Apavorada, eu acendo a luz rapidamente, e a sombra grande masculina se transforma em uma menininha, suja de barro com uma boneca na mão. E ela corre para os outros cômodos da minha casa. Desesperada, eu corro atrás saindo da cama com um pulo. O medo de ser assaltada volta à tona, e eu precisava saber como ela entrou em casa. Sigo ela correndo até a cozinha, que ao entrar, some do nada. Todas as travas da casa estão trancadas, o alarme intacto, os vidros selados, e agora eu olho a câmera de segurança da noite passada, trancada no meu quarto, e eu apenas me vejo correndo sozinha. Desde pequeno eu fui apaixonado por adrenalina, principalmente a escalada. O meu relato aconteceu no Canadá. Fizemos uma viagem, Sandro e eu, para escalar algumas montanhas na neve. Já havíamos escalado outros picos, mas queríamos conhecer o lugar e colocar um pouco mais de adrenalina. Começamos nossa escalada às 7 horas da noite, partindo das nossas barracas a caminho do topo, no frio total. Algo totalmente novo para nós, nossa primeira escalada noturna. Quando acima do meio do pico, em meio toda aquela neve e aquele vento gelado, à vista abaixo de nós, na escuridão, um homem escalando sozinho e sem lanternas. Sandro, tem um homem ali. Eu grito perdendo o fôlego em meia ventania. Que homem? Sandro me responde, e eu aponto em sua direção. O que ele faz ali? Ainda por cima não tem lanterna? Questionou Sandro. Começamos a gritar para chamar sua atenção, e ele simplesmente não responde. Apenas escala em linha reta sem olhar para qualquer direção, a não ser para a montanha e para o alto. Mas não em nossa direção. Suas roupas são fora de moda, como se fosse de outra década. Seu equipamento era rústico. A tempestade piora, e ele simplesmente some. Assustados, resolvemos descer e verificar se o homem não caiu nas pedras. Vasculhamos a noite toda, e não achamos um sinal sequer, nem uma pegada. Pela manhã, quase desistindo, Sandro me chama e me mostra uma cruz, com uma foto e alguns pertences. A foto era do homem que subia a montanha, e a cruz era datada em 1988. Mas relatos de aparições do homem aconteceram no local com outras pessoas. Sua aparição era recorrente. Moro em um apartamento no 5º andar. Nosso prédio são apenas 2 apartamentos por andar, e o nosso vizinho da frente é super calmo, um senhor de idade na casa dos 70, que mora sozinho, esquecido pelos filhos e viúvo, senhor Epaminondas. Calmo e gentil. Acordei de madrugada às 2 da manhã essa noite, com sede, e fui tomar uma água. Assim que terminei, apaguei a luz da cozinha ficando na escuridão, quando escuto um barulho do lado de fora do apartamento, e o olho do mágico brilha com a luz do hall. O que o senhor de 70 anos faz acordado a essa hora? Eu me questionava, e por curiosidade, me aproximei devagar do olho mágico, quando vejo o senhor Epaminondas de pijama no hall, em pé, olhando fixamente para meu olho mágico, o que dava a impressão de que olhava diretamente para mim. Aquela imagem me assustava.
Ele estava descalço, no frio, imóvel, com um olhar fundo sem alma. Meu marido chegou bem devagar, falando: "O que faz aí?" Ele me assustou, e eu quase grito, olhando para trás, rindo baixo após um pulo. "Você me assustou." Eu respondo e continuo a falar. "Epaminondas está aqui. Está me deixando apavorada. Ele olha para cá sem parar há mais de 5 minutos." "Deixa eu ver." Ele responde, me empurrando devagar, me tirando da frente da porta. Meu marido olha por alguns minutos, pelo olho mágico. Que velho esquisito. Saindo em seguida do olho mágico e eu olho novamente. Ele não se mexeu, nem sequer um dedo. "Vamos abrir a porta e ver o que ele quer", diz meu marido, se preparando para abrir a porta. Eu me afasto, e ele destranca devagar, abrindo a porta em seguida com tudo, e simplesmente nada. Ninguém estava lá. Era impossível ele ter fugido, ainda mais com essa porta trancada, naquela idade com sérias dificuldades em andar. Assustados, já se passava das 3, então desistimos de tudo aquilo e fomos dormir. Na manhã seguinte, eu desço para comprar pão, e na volta, ambulâncias estavam em frente ao nosso prédio, e quando me aproximo, o IML retirava um corpo do prédio no saco preto. Era o Sr. Epaminondas. Ele havia falecido ontem, às 2 da manhã. Todos os dias, meu marido e eu temos o costume de ir dormir tarde da noite. Ficamos deitados na cama por horas até pegar no sono. Ele no seu notebook e eu lendo um bom livro. Esta noite, como de costume, eu me levanto para tomar um leite quente antes de dormir e ele continua deitado em seu note. "Quer um leite ou um achocolatado, amor?" Eu pergunto. "Ah, não, obrigado. Eu já estou quase pegando no sono." Ele responde. Saio da cama e vou preparar o meu leite, caminhando no escuro, deixando todos os cômodos apagados, menos a cozinha. Após alguns minutos, escuto a TV da sala ligar, sem programação, onde ela fica estática, em nenhum canal. Coloco a cabeça para fora da cozinha e vejo meu marido sentado de costas no sofá. Volto para a cozinha e falo alto. "Tem certeza que não quer nada? Ainda está acordado." Ele não me responde. Eu dou de ombros e esquento meu leite, passando pela sala com a caneca na mão e sem olhar para o lado. Então eu falo de costas. "Boa noite, então." Ao entrar no quarto, vejo meu marido deitado, na mesma posição em que eu tinha deixado antes, mexendo em seu notebook. "Você fala sozinho agora, é?" Ele me pergunta. "Não, eu estava falando com você." Ele me olha assustado, e eu me viro devagar, para ver quem estava na sala. Apenas a luz da TV iluminava o lugar, e uma sombra de um homem sentado no sofá. De repente, a TV desliga deixando tudo no escuro, e escuto passos de alguém correndo na direção do quarto. Meu marido salta da cama em direção à porta, e antes que ele consiga alcançá-la, ela fecha, com tudo, praticamente em seu rosto. A porta se fecha por dentro. Ninguém a empurrou. Meu marido e eu abrimos em seguida, e não vimos ninguém, não vimos nada na casa. Desde o ocorrido estamos indo dormir cedo, e sempre juntos com a porta trancada. Colocamos a casa à venda e vamos vivendo nela, rezando todos os dias. Após o término da faculdade, minha amiga e eu resolvemos realizar uma viagem para comemorar nossa nova formação. Estávamos viajando pelo litoral do país, quando pegamos uma via famosa por ser muito perigosa, devido suas curvas, e pela quantidade de mortes. Sabendo da fama, eu mantive a velocidade da via de 90 km, quando de repente, em uma curva bem fechada, surge um homem que pula na frente do nosso carro. Eu freio, mas sem sucesso, passando contudo por ele, que simplesmente atravessa o veículo e some. Nós derrapamos devido à freada, mas conseguimos parar sem perder o controle. E pelo retrovisor, não vejo nada. Volto a dirigir tremendo e paramos na primeira barraca de coco gelado beirando a estrada. Descemos assustadas do carro e eu mal consigo andar, com as pernas bambas de medo. Contamos o ocorrido ao dono da barraca de coco e ele nos contou que o rapaz é uma alma perdida que repete sua morte todos os dias, no mesmo horário. Sua família morreu em um acidente de carro que ele dirigia, no mesmo ponto. Um mês depois, após se recuperar, ele voltou no mesmo local e pulou na frente de um carro em movimento. E agora, sua alma está perdida, revivendo sua morte todos os dias, do mesmo jeito.
Oramos muito por ele aquele dia. Essa história quem conta agora é minha, o narrador do canal. É uma vivência minha da infância, quando eu tinha em torno de 5 a 6 anos. Eu nasci em São Paulo, mas a minha família inteira, tirando meu irmão e eu, são do Rio de Janeiro. E quando criança, viajamos com frequência para visitá-los, muitas vezes passando temporadas na casa das minhas avós. Um dia, voltando de uma de nossas viagens, após passar pela Serra das Araras, depois de uma curva, havia um carro capotado na via. Uma van. Não me lembro se era uma Kombi ou uma Tupic, mas ela estava de lado, no meio da pista. E à frente, um homem com os braços levantados, gritando, mexendo de um lado para o outro, todo machucado e sangrando, avisando que o carro estava ali. Ele era o motorista do carro. Meu pai, com seu Passat iraquiano, conseguiu esquivar do cara e bater no carro de leve, tirando-o da pista e jogando para o acostamento. Nós rodamos e paramos quase totalmente de lado. Atrás de nós, vinha um caminhão que acertou em cheio o motorista, que estava sinalizando na via. Se meu pai não tivesse batido no carro dele, pegaria a van, provavelmente matando todo mundo. Meu pai saiu de lá rapidamente, e parou só quando chegou em casa. Quando chegamos, o acidente foi noticiado no Jornal Nacional. Na van, havia uma família de 5 pessoas, e mais o incrível de tudo isso foi que o motorista morreu dentro do carro, na mesma hora. Ele nunca saiu de lá. Foi o único que não sobreviveu. Nós achamos que o espírito dele estava salvando a vida de sua família, e foi o que ele conseguiu. Trabalho como socorrista em estradas. Eu já peguei todo tipo de acidente que possa imaginar. Muitas vezes, tendo que socorrer a pessoa sentada dentro do carro, presa nas ferragens. Por fazer isso há anos, já estava acostumado, mas confesso que o último caso mexeu muito comigo. Foi um carro prensado em meio a 2 caminhões. No carro, uma mãe e sua filha. A mãe ficou presa nas ferragens, e logo que chegamos foi a primeira que avistamos. Não sabíamos ainda que tinha uma menininha no banco de trás. E quando começamos a socorrê-la, ela nos implorou para dar prioridade à sua filha de 8 anos. E foi o que fizemos. Se tivéssemos dado prioridade à mãe, ela estaria viva agora, mas a menina provavelmente não. Ainda bem que ela nos avisou de sua filha, mas lamento muito que ela tenha falecido. Eu moro em uma cidade não muito próxima do nosso posto na estrada, e pego a pista todos os dias após o expediente. E confesso que naquele dia, após este salvamento, eu estava com muito sono para dirigir. Após alguns minutos de estrada, eu a avisto de relance no acostamento, olhando para mim. Eu me assusto, mas não paro. Imagino que fosse efeito do sono, mas ela aparece novamente e com frequência tentando falar comigo. E aquilo me assustava. Parei no posto para abastecer, e eu a vi como um flash no lugar do frentista, quando fui pagar a conta. E ela me dizia para parar o carro, o que eu não entendi muito bem, e em seguida sumiu rapidamente, voltando a ser o frentista em seu lugar. Novamente, eu me assustei e ele me olhava com dúvidas. Mesmo assim, eu insisti e continuei na estrada, e ao chegar no pedágio mais próximo, o mesmo aconteceu novamente com a atendente. Eu achei que fosse sonho, mas eu a vi no corpo da atendente como um flash e repetindo para parar o carro, e em seguida ela sumiu novamente. Ao sair do pedágio, fui tentado por outro motorista para tirar um racha. Eu sei, um socorrista, apostando racha? Bom, mas esse é o meu hobby, e eu sempre faço isso quando volto para casa. Eu estava preparado para sair rasgando estrada dentro, quando me lembro do que ela me disse em suas aparições. Então eu desisto, e resolvo dormir no posto mais próximo, dentro do carro. E o outro motorista saiu correndo e eu não o vi mais. Após uma hora de descanso, começo a voltar para casa, e o trânsito tomou conta da estrada. Um caminhão perdeu o controle do outro lado da pista, fechando a estrada por completo, batendo no carro que me chamava para o racha. O motorista veio a falecer. Se eu não tivesse escutado esse aviso, estaria envolvido na batida, e provavelmente morto. Ela salvou minha vida. Eu costumo acreditar que foi uma forma de agradecimento. Eu sempre fui um pouco estressado no volante, e pé pesado, acelerando ao máximo da via e muitas vezes passando do limite. Neste dia, eu estava na estrada com a minha família à esquerda, correndo acima do limite, completamente imprudente. Mas à frente, vi um carro todo preto ensufilmado, andando dentro do limite da via à esquerda, e eu,
colei em sua traseira. Ele simplesmente não dava passagem. Estressado, resolvo piscar o farol várias vezes e ele simplesmente dá seta e muda de faixa. Eu passo por ele, o chamando de barbeiro e o xingando com tudo que possa imaginar. O carro volta atrás de nós e começa a piscar a luz sem parar, colado na minha traseira, nos seguindo. Não tinha como abaixar a velocidade porque ele já estava praticamente lambendo meu para-choque. Não importava se eu mudasse de faixa, ele me acompanhava, e quanto mais eu acelerava, ele também acelerava, sempre colado. Eu achava que isso era coisa de filme de terror, e que nunca passaria por uma coisa dessas. Minha família rezava sem parar, todos com muito medo. Já estávamos acima dos 160, e ele não aliviava nem quando chegava a uma curva, que fazemos rasgando, quase perdendo o controle. Até que em um certo momento, ele sai um pouco de trás de nós, acelerando, colando a ponta do seu carro na lateral da minha traseira, e me dá um toque, me fazendo rodar e sair da pista, caindo em uma vala. E para piorar, ele para o carro com um cavalo de pau na pista, ficando voltado em nossa direção. Estávamos todos bem dentro do carro, e super assustados. Não deu nem tempo de passar o medo de sair da pista, e o medo só aumentava com ele virado para nós. Então, ele pisca 2 vezes, dando ré em seguida, colocando o carro no sentido certo da via e partindo. Tivemos que chamar o guincho para tirar o carro da vala, e eu nunca mais corri ou apressei alguém na estrada. Aliás, fiquei meses sem dirigir. Voltávamos tarde da noite para casa de uma viagem à minha tia. Eu tinha 17 anos e via sentada no carona ao lado de minha mãe. Na época, lembro que não tínhamos muito dinheiro, então não dava para esbanjar. Minha mãe já dirigia há horas e era tarde da noite, e o cansaço começou a bater. Eu fui acordada com ela para não deixá-la dormir, e também estava acabada. Não tínhamos dinheiro para pagar um hotel por uma noite, então procuramos um posto, mas estávamos longe de qualquer lugar civilizado. Quando avistamos um posto abandonado. Aquele lugar era sombrio à noite, mas o nosso sono era grande e decidimos encostar. Minha mãe dirigiu o carro para os fundos do lugar, para que não ficássemos à vista, e estacionou abaixo de uma árvore. Deitamos os bancos do carro e pegamos no sono. No meio da noite, tenho a sensação de escutar passos leves ao redor de nós. Eu estava sonolenta demais para ter certeza, e em seguida, sinto tentarem mexer na maçaneta, e escuto uma leve batida no vidro. Eu não tinha certeza, pois como eu disse, eu estava muito cansada. Para mim, tudo não se passava de um sonho. Pela manhã, quando acordamos, em nossa janela, havia o formato marcado de um rosto prensado no vidro, e 2 mãos, uma de cada lado. Nós nunca mais dormimos na estrada, se não for o local seguro. Eu voltava de uma viagem longa do norte do país, e após horas de viagem não queria parar em outro grau tão cedo, pois já estava de saco cheio de perder horas em paradas. Apesar da pressa, queria muito urinar. Se passava das 2 da manhã, quando eu simplesmente não aguentei e encostei no acostamento escuro, sem iluminação e uma estrada vazia. Saí do carro apertado e não conseguia ver nada além do que os faróis do carro iluminavam, que seriam apenas a pista. A via ficava em um ponto mais alto, e abaixo na escuridão, apenas mata. Quando eu comecei a urinar, escuto um assovio vindo do breu em minha frente. Assustado, eu procuro, mas não vejo nada. Com a outra mão, consigo pegar o celular e escuto o assovio novamente. Tremendo de medo, ligo a lanterna e vou girando para ver se avisto alguma coisa. De longe, vejo a silhueta de uma pessoa agachada na mata, me observando. Eu estava desesperado, mas ainda não tinha acabado. Então ele assovia novamente e acena com uma mão, se levantando e dando um passo para o lado, sumindo na escuridão. Eu simplesmente corro para o carro do jeito que estava, saindo arrancando daquele lugar, e escuto suas mãos baterem no fundo, no porta-malas. Ele tinha me alcançado. Eu não sei o que aquele homem queria, e nem por que agir daquele jeito, mas eu sei que eu posso ter molhado minhas calças e o banco do carro, mas eu jamais ficaria ali, parado para ver. Eu viajava de carro no interior do Mississippi, atravessando uma área rural à noite. De cada lado da estrada, uma plantação de diferentes fazendas. Um lugar macabro naquele horário, com pouca iluminação e uma estrada de barro.
De longe, eu avisto 4 luzes piscarem à frente. Então, eu começo a reduzir meu carro, com medo de ser alguém vindo na contramão, apostando racha ou uma barreira policial. Então eles piscam novamente. Eu me aproximo lentamente e resolvo parar, longe, acendendo meu farol alto. Para minha surpresa, eram 4 homens no meio da estrada, fazendo uma barricata com máscaras de cabeça de porco, enfileirados com lanternas na mão e armados com facão. Aquilo me deixou arrepiado, e eu volto a acelerar o carro gradualmente. Sem dúvidas, eu não deveria parar, e avanço na direção, quando sinto a direção vibrar, e o carro começa a pesar. Meu pneu furou, mas ali não era o lugar perfeito para trocá-lo. Sem pestanejar, eu acelero com tudo, e os 2 homens no meio pulam para fora, me deixando passar. Eu nunca mais passei por aquela via. Não sei se seria uma tentativa frustrada de sequestro, ou apenas um bando de adolescentes querendo me pregar uma peça. Só sei que o que furou o meu pneu foi uma grande quantidade de pregos jogados na estrada. Eles não estavam de brincadeira. Fiz uma viagem com minha esposa para outro estado, e por desconhecer o lugar, coloquei a rota no Waze. No caminho, havia trânsito na via e o Waze nos jogou para fora, por um corta-caminho dentro de uma periferia. Nós estávamos assustados por não conhecer o lugar. A cada rua que virávamos, nossos corações iam à boca. Após 5 minutos, saímos de uma via deserta, com um matagal em volta. Já é fim de tarde e o sol começa a se pôr. À frente, uma ponte velha e sem iluminação, e logo abaixo, uma senhora na casa dos 50 e poucos anos. Lentamente, ela começa a atravessar a via embaixo da ponte, e eu desacelero o carro. Ela para no meio, me obrigando a parar também. Se vira para nosso carro, caminhando em nossa direção, parando em nossa frente, se inclinando e colocando as 2 mãos no capô. Eu começo a fazer um não com a mão, e ela nos olha nos olhos, seriamente, quando de repente, ao fundo, sai um homem de cada lado do carro correndo. Um deles vem com a mão na maçaneta de trás, e sem pensar 2 vezes, eu acelero. A mão dele escorrega, abrindo a porta em partes e fechando em seguida. E a senhora que estava na frente do carro consegue pular para o acostamento. Não sabemos se foi uma tentativa de roubo ou sequestro, mas não ficamos para saber, e eu nunca mais uso o Waze para viajar. Aquilo foi muito assustador. Minha família é tradicionalmente militar, desde meu tataravô, meu avô, até meu pai e agora eu. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, pois infelizmente ele chegou a falecer em combate. Apenas sei que antes dele falecer, ele foi condecorado e ganhou até uma medalha. E meu pai contava histórias de sua glória. Eu virei militar em 2001, e não demorou muito, fui enviado para a guerra do Iraque. Após uma missão antibombas, eu voltei aos Estados Unidos para descansar por um mês. E no meu último dia, resolvi ir a um bar local à noite. Depois de 1 hora de solidão, um senhor entra no bar, vem até o balcão, sentando ao meu lado e pede um uísque. Ele vira para mim e pergunta se sou militar. Eu me pergunto como ele acertou e acredito que foi um chute. Ele parece uma pessoa legal, então eu respondo que sim, e o questiono como ele descobriu. O senhor me diz que descobriu pelo meu porte, e me diz que foi um militar também, e começa a contar suas histórias. Nós ficamos horas conversando, entrando madrugada dentro, quando ele me fala: "Essa é a minha maior honra. Carrego ela para todos os cantos, ela que me dá sorte. Quero que fique com ela, é um presente. Eu já estou velho e não preciso mais." Me entregando uma medalha de honra ao mérito. Eu fico deslumbrado olhando para a medalha, e quando eu a viro, vejo que seu sobrenome era o mesmo que o meu. E ao ler o seu nome, era meu avô, que veio a falecer em combate. Ao levantar a cabeça, o senhor já estava saindo do bar, e eu corro atrás dele para fora, e ele simplesmente desapareceu. O mais engraçado é que eu nunca mais larguei aquela medalha, guardando no bolso da farda. E um dia, ao cair em uma emboscada, eu levei um tiro, caindo no chão com a pressão. Fiquei desesperado com o susto e com muita dor. Mas a bala não pegou em mim. A bala pegou na medalha. Ela salvou a minha vida. Sou um advogado de casos criminais. Já trabalhei com muita gente da pesada, do crime, e já fui muito ameaçado. Devido à profissão, eu acabo me escondendo. Ninguém sabe onde eu moro ou quem são meus parentes.
tudo é omitido. Um belo dia, eu voltei para casa após um dia cansativo de trabalho. Eu havia ganhado o caso contra um grande criminoso e que veio me ameaçar como todos os outros. Eu cheguei em minha casa muito cansado e, após uma ducha, acabei capotando na cama em questão de minutos. Na madrugada, no escuro, acordo com barulhos de sirene do lado de fora. Em seguida, falas no megafone, avisando para sair da casa com as mãos para cima. Eu não entendia nada daquilo. Me pegou tudo de surpresa. Eu estava dormindo e não sabia o motivo da polícia em minha casa. Quando eu resolvo descer, a porta da minha casa estava aberta e o homem do lado de fora de joelhos, com um bastão ao seu lado, e a polícia o algemava. Ao conversar com a polícia, aquele homem não veio me assaltar, e sim me matar. Mas o que me deixou mais impressionado sobre tudo isso foi que a polícia me informou que foi minha esposa que ligou para eles, bem a tempo de me salvar, antes de acontecer o pior. Naquela noite, eu agradeci muito em orações, pois ela havia falecido há 3 anos, vítima de assassinato. Quando eu era adolescente, eu tinha um grupo de amigos que adorávamos sair por aí, curtindo uma música boa e bebendo bebida barata. Muitas vezes não tínhamos dinheiro de condução para voltar para casa, sem contar que nosso rolê sempre acabava de madrugada, o que era pior ainda, por não ter mais ônibus rodando nesse horário. Meu amigo Thomas comentou sobre um bar novo na cidade, que ia rolar um aniversário de uma amiga nossa da escola. E nós tínhamos sido os convidados. O que foi estranho, pois muita gente da escola realmente foi nesse bar, menos a aniversariante. O bar ficava em um bairro estranho perto do centro, mas que nunca frequentamos, pois era do outro lado da cidade. Acabamos ficando tempo demais e, como de costume, apenas levamos o dinheiro para beber e comer. E agora voltaremos para casa a pé, pois ninguém queria ligar para seus pais. E estávamos muito longe. O bar dava de cara para uma avenida larga, com uma divisória de concreto no meio, e um pouco movimentada de carros pelo horário, mas não havia ninguém na rua. Descemos a avenida, cantando e conversando alto, quando de repente, uma senhora surge na nossa direção, passando no meio de nós. Ela pega em meu braço rapidamente, me segurando firme, e me fala no ouvido: "Atravessem a rua, estão assaltando à frente." Em seguida, ela me solta e sai caminhando. Eu achei estranho, pois além dos poucos carros que passavam na avenida, e muito rápidos, não havia ninguém, nenhum pedestre. Não tínhamos visto ela antes. Mas eu não quis duvidar, e gritei aos meus amigos para que atravessassem a avenida. Pulamos a mureta e chegamos ao outro lado. E ao olhar para trás, estávamos sozinhos. A senhora tinha sumido. Quando atravessamos, mais abaixo do outro lado da avenida, haviam 4 homens de moto, parados na calçada, no escuro, nos observando. Um deles levantou a mão, apontando uma arma, mas estávamos longe demais, e do outro lado da barreira para nos alcançar. Mesmo assim, corremos e chamamos a polícia. Sou bombeiro, e minha cidade é bem pacata. Os incêndios aqui são raros, mas quando acontece, o estrago costuma ser grande. Temos um bairro pobre em nossa cidade, onde os incêndios são mais recorrentes. O último chamado que atendi foi neste bairro. Uma casa velha, de madeira, de 2 andares. Quando chegamos, a casa estava em chamas. Uma mulher na rua gritava, avisando que sua amiga estava dentro da casa. Eu não pensei 2 vezes e entrei com tudo vasculhando o lugar. A mulher estava deitada na sala, apagada. Eu a pego no colo e levo para fora, onde meus companheiros começam a socorrê-la. E perguntei às pessoas ao redor se sabiam se tinham mais alguém dentro da casa. Ninguém soube responder. Quando avisto na janela uma senhora em pé, olhando diretamente para mim, no meio do fogo, no 2º andar. Eu entro novamente na casa em chamas, com gritos ao fundo, informando que não tinha mais ninguém. Ao subir no 2º andar, o fogo já dominava tudo, mas atrás de uma mesa eu avisto 2 pés. Alguém estava ali caído no chão. Pego minha machadinha e quebro as madeiras em chamas, acessando o quarto, chegando até a pessoa, que era uma garotinha na casa dos 10 anos.
fraca, mas ainda acordada. Eu a pego no colo e retiramos ela da casa pela janela, pela escada do carro de bombeiros, pois era impossível voltar por onde eu vim. A menina era filha da mulher que resgatei. Naquele dia ela estava doente e todos achavam que ela estava na escola, mas, na verdade, dormia em seu quarto. Sua mãe estava inconsciente para nos avisar. O que a salvou aquele dia foi aquela senhora que nunca foi encontrada no lugar. Nem ela e nem seus restos mortais. A dona da casa disse que moravam apenas ela e a filha na casa, que a casa foi comprada de uma família após o falecimento da antiga dona. Quando eu era criança, fui a uma excursão da escola ao Pico do Jaraguá. Uma parte da excursão era justamente subir ao pico com uma mini escalada. E eu topei de ir junto com os outros alunos. No caminho, eu acabei me perdendo dos outros mata dentro. Não sabia onde eu estava. Era tudo igual. Na época não existia celular para chamar ninguém. O pessoal da escola, ao perceber meu sumiço, me procurou por todos os lugares, e sem sucesso. Já havia passado horas, e o dia começava a escurecer. Eu sentia muito medo, e a mata ficava cada vez mais escura. Eu chorava, gritava, e ninguém me achava. Até que de longe eu avistei uma senhora, que parecia brilhar na escuridão. Era minha avó, que eu havia perdido há alguns meses. Ela me chamava doce como sempre, me pedindo para segui-la, e foi o que eu fiz. Eu a segui mata dentro de longe, sem conseguir alcançá-la. Até que eu saí na base do pico, onde estávamos antes de começar a subir. Os professores me viram e correram em minha direção, me abraçando e perguntando onde eu estava. E minha avó sumiu na multidão. Estava em viagem com alguns amigos na Argentina e visitamos algumas fazendas locais, quando percebemos que íamos perder o nosso ônibus de turismo e decidimos correr. Mais à frente, uma garota com sacolas de compras tropeça e cai, deixando cair tudo no chão. Eu paro para ajudá-la e meus amigos me falam para correr, porque íamos nos atrasar. Mas eu não penso nisso, eu queria ajudá-la. A garota tinha problemas visuais e, sem dúvidas, sentiria dificuldades para pegar tudo do chão. Eles me deixaram para trás, e eu a ajudo pegando suas compras e acompanhando até a sua casa. Ela simplesmente me agradece e entra. Eu percebo que meu celular acabou a bateria e não conseguiria ligar para ninguém, nem para os meus amigos ou para a empresa do ônibus. E então, decido bater na porta da casa dela, para perguntar se poderia usar o seu telefone. Um casal de idade abre a porta e eu falo que trouxe provavelmente a filha deles até ali, e se poderia fazer uma ligação. Assustados, o senhor me informa que sua filha cega havia falecido há anos, mas me convidou para tomar uma água e fazer a minha ligação. E ao ligar para a companhia de turismo, o ônibus já tinha partido, e infelizmente, tombado em uma ribanceira de lado. Todos os passageiros do lado direito vieram a falecer, e a minha poltrona era justamente do lado direito. Certa vez, levei meus filhos em um daqueles parques onde se pode fazer churrasco. O parque era grande, com bastante vegetação e churrasqueiras espalhadas. No canto, ao fundo, existia um gigantesco rio que passava pela beira do parque. A coisa mais linda que já vi, com águas cristalinas. No lugar, havia uma empresa de pedalinhos, bem velhos e feios, mas super movimentados. E eu nunca fui muito fã de água, pois eu não sabia nadar. Mas eu fiquei encantado com aquele rio e meus filhos cismaram em pedalar. Então, resolvemos pegar a fila. Após alguns minutos, o homem pegou em meu braço e começou a falar. Não vá, é perigoso. Você não sabe nadar. Eu não sabia como ele sabia disso, mas aquilo me assustou demais, e então desistimos. Resolvemos olhar a próxima família pedalar, e se nos agradasse, entraríamos na fila novamente. Haviam apenas 2 coletes para a próxima família, e o pai ficou sem o dele. É o mesmo que aconteceria conosco. Quando começaram a pedalar e foram bem ao fundo, eles bateram em um tronco submerso, afundando o pedalinho, e o desespero tomou conta do lugar. Tudo era tão precário que o bote salva-vidas não ligava, e foram exatos 3 minutos
até que conseguissem ligar e chegar à família. Por sorte, o pai daquela família sabia nadar e seus filhos estavam com os coletes. Agora, se fôssemos nós, provavelmente eu teria me afogado, pois iria sem o colete e meus filhos ficariam desesperados. Eu não vi mais aquele senhor, e para todos que eu perguntava sobre ele, ninguém o reconhecia. Ninguém tinha visto. Recebemos uma chamada pelo rádio, em um bairro velho da cidade. Uma mulher desesperada, onde o seu marido a agredia. O bairro era famoso por ser perigoso, escuro e ter muitos imóveis abandonados. Atendemos a chamada, meu parceiro Clark e eu, ligando as sirenes e se locomovendo ao local. Ao chegar, a rua estava muito escura, com baixa iluminação, e a casa também, com as luzes todas apagadas. Descemos da viatura e tocamos a campainha que não tocou. Então, decidimos entrar pelo portão que estava aberto e bater diretamente na porta, anunciando que era a polícia. Ao bater, escutamos um choro de mulher vindo de dentro da casa e perguntamos se ela estava bem. E ela nos responde que não, e que precisava de nossa ajuda. Neste momento, Clark abre a porta que não estava trancada, e entramos. Olhamos o andar de baixo e o porão, e não encontramos nada. Quando subimos, a mulher estava no andar de cima, trancada em um quarto, e o resto da casa vazia, sem sinal do marido. Perguntamos onde ele estava, e ela nos disse que estava dentro da casa. Quando escutamos a porta do andar de baixo bater, e nos assustamos. Clark foi verificar o que era, e era apenas o vento. Batemos na porta do quarto e falamos: Senhora, está tudo bem? Poderia abrir a porta para nós? Não está tudo bem, Sr. Clark e Sr. Mendes. Ela respondeu. Nos assustamos e olhamos um para o outro. Em momento algum, não nos identificamos para ela. Como ela poderia saber os nossos nomes? Se a senhora não está bem, precisamos arrombar a porta. Se afaste, por favor, falou Clark. Neste momento, eu o seguro e falo. Ela não respondeu. Pode estar atrás da porta. Vamos acabar machucando. Espere. E então, ela fala por detrás da porta. Sr. Clark, caso chute essa porta, eu vou atrás de sua família, da sua bela esposa e filhas, e vou estripá-las. A sua voz ficou mais grossa no final. Clark perdeu a cabeça e chutou a porta, e quando ela abriu, não tinha ninguém dentro do quarto. Tudo vazio. Nada. Nós saímos de lá assustados, e eu fui dirigindo a viatura, pois Clark não parava de tremer. Eu nunca o contei sobre isso, mas naquele dia, quando saímos com a viatura, pelo espelho retrovisor, vi uma sombra se levantar da escuridão, com olhos vermelhos, nos olhando partir. Eu recebi uma ligação para o 190, de uma senhora que estava com falta de ar. Não era a primeira vez que esse casal nos ligava, e eu já estava acostumado a atendê-los. Solicitei uma ambulância para sua residência e continuei na linha com a senhora, conversando, e ao fundo, seu marido também falava. Após alguns minutos, a ambulância chega à residência, e eu aviso a senhora, falando que os agentes estão a caminho da porta. Ela agradece e desliga o telefone em seguida. 1 minuto depois, a ambulância me liga, avisando que não foram atendidos pela senhora, o que era estranho, pois estava o tempo todo com ela na linha, e eu os aviso sobre isso. Um policial estava por perto e eu solicitei que ele fosse até a residência para arrombá-la, se tratando de uma emergência. A ambulância liga novamente, perguntando se tudo era uma brincadeira, e pedem para falar com o supervisor do meu turno. O mesmo os atende e escuta minha ligação, confirmando minha história. E em seguida eles nos falam. A senhora já estava morta junto ao marido, há dias, em decomposição. A senhora morreu por falta de ar, e o senhor morreu por uma parada cardíaca, logo em seguida. Um do lado do outro. Os dois foram encaminhados ao IML, que também não acreditou em tudo aquilo. Atendi a uma chamada de uma família onde o marido havia sumido há 12 horas. Eles tinham acabado de se mudar recentemente para uma casa nova e maior. E a esposa disse que estavam felizes. Fizemos algumas pesquisas e descobrimos com seu banco que sua conta foi esvaziada.
Sua esposa informou que eles tiveram uma briga sobre finanças e decidiram mover o dinheiro todo para uma conta conjunta onde ela tomaria conta. Tudo aquilo era suspeito demais, e eu resolvi interrogar seu filho, de 14 anos, que confirmou tudo, dizendo que era uma família feliz. A nova casa ficava abaixo de uma floresta. Eu resolvi subir de carro para procurá-lo. Ele havia saído de casa em sua caminhonete verde, e tudo indicava que estaria por lá. Pela estrada, avisto que a mesma havia movimentação no cascalho, o que dava suspeita que alguém passou por ali recentemente. Após uma longa estrada abaixo de neve, chego ao topo e não vejo nada, nenhum vestígio. Ao descer e voltar para a cidade, percebo algumas estradas novas, feitas pelos locais na floresta dentro, e resolvo investigar. Quando entro na estrada mais funda, em meio ao barro, e meu farol ilumina uma caminhonete verde ao fundo. Eu não tinha dúvidas que o carro era dele, e ao me aproximar do vidro, o que eu vejo me deixa apavorado. Era uma mistura de cérebro e sangue espalhado na cabine, onde ele mesmo havia atirado na sua cabeça. Eu tive que esperar pela ambulância por 3 horas, devido às condições do lugar, ao lado daquela cena horrível. Fomos chamados para atender um suposto acidente. Um rapaz de 20 e poucos anos que dormia no trilho do trem e foi esmagado. Aquilo estava uma loucura, um verdadeiro show de horrores. Por se tratar de um trem, tudo tem que ser feito às pressas para liberar o local. Então, tivemos que analisar e limpar a cena o mais rápido possível. A família reclamou que havia sumido um colar do filho, de ouro, com uma cruz na ponta, alegando que a polícia havia roubado. Nós procuramos por todos os lugares e não achamos nada. Usamos até um cão farejador e nada foi encontrado. A vítima tinha um irmão que usava uma tornozeleira por ter cometido outros crimes, e ele disse para todos que a polícia não prestava e que ele encontraria o colar. Algumas semanas depois, ele foi encontrado morto, atropelado por um trem, no mesmo trilho, a 10 metros de distância do irmão. A família informou que após o acidente do irmão, ele mudou e parecia perturbado, e que ele havia roubado o colar e se arrependido. Estava voltando ao local do acidente para devolver, e infelizmente teve um triste fim. Fui chamado pelo rádio para atender um chamado de uma família onde o irmão mais novo, atentado, acabou apanhando demais. Ao chegar na casa, todos os outros 5 irmãos apontavam para dentro para informar que ele estava lá, e sua mãe também estava do lado de fora. O bebê não respirava e eu comecei a massagem cardíaca. Em seguida, a ambulância chegou e eu corri com o bebê para fora. Ele não aguentou e faleceu. A mãe foi presa e os filhos afastados dela. O pai não era presente e não quis saber deles. Eu estava no hospital, aguardando ser liberado, quando a enfermeira me deu o bebê falecido em mãos, enrolado em um lençol. Disse que eu precisava ficar com ele até a chegada do legista, e eu o fiz. O segurei no colo, em pé, no hall. Todos que passavam achavam aquilo lindo. Um policial fardado, segurando um bebê no colo, mas mal sabiam que o bebê estava morto. Eles passavam e sorriam para mim, ou falavam algo fofo, e eu apenas sorria de volta, e isso me cortava o coração. Ao chegar o legista, eu desci até o necrotério e aguardei ser liberado. Esse foi o pior caso da minha vida, e ao voltar para casa, após o meu turno, minha esposa e minha filha viajaram para a casa de minha sogra no final de semana, e eu fiquei os 2 dias sozinho na solidão. Isso não saía da minha cabeça, pois minha filha era um pouco mais velha que o bebê, e eu mal consegui dormir. Eu acordava todas as noites após um sonho com uma garotinha. No sonho, ela contava que sofreu um crime e me mostrava um galpão abandonado. Aquilo sempre me perturbava. Certo dia, atendendo um caso sobre tráfico de pessoas, precisei invadir o apartamento de um dos suspeitos, prendê-lo e interrogá-lo. O que não deu em nada, pois ele ficou quieto o interrogatório inteiro. Mas, ao voltar ao seu apartamento, eu avisto na parede uma foto dele com seu comparsa em frente a um galpão, abandonado. Era o mesmo do meu sonho. Aquilo me deixou agitado e voltamos a interrogá-lo,
até que ele pediu um acordo e proteção policial em troca da localização do galpão. E ao chegar no lugar, após um tiroteio, conseguimos invadir. Encontramos o corpo da garota, que aparecia em meus sonhos junto a mais duas, e os legistas constataram que elas faleceram de fome. Encontramos também no lugar mais 15 garotas sequestradas para serem vendidas pela Deep Web. Aquela garota conseguiu salvar suas colegas e ajudar a acabar com um dos maiores esquemas de sequestros e tráficos de crianças da região. Sou agente penitenciário. Trabalho no horário noturno e, com frequência, eu presencio de tudo. Certa vez, fizemos as contagens e fechamos todas as celas, e eu fiquei de ronda. Após algumas horas, com tudo normal, eu vejo um vulto passar pelo corredor ao meu lado, e decido averiguar. Ao chegar no corredor, ao fundo, avisto um detento solto, e eu o reconheço. O nome dele era Anderson, um cara famoso na cadeia, e ele simplesmente entra no corredor seguinte. Eu aviso a todos pelo rádio e corro para alcançá-lo. Ao chegar no corredor seguinte, ele sumiu. Então eu reforço a todos novamente, e procuramos pela penitenciária inteira, e simplesmente não o achamos. Até que resolvemos olhar a sua cela, e por nossa surpresa, a cela estava trancada, e ele estava morto. Havia se enforcado com um lençol naquele dia. Certamente, foi muito assustador. Recebemos um detento de alta periculosidade. Ele simplesmente ficava sozinho. Nenhuma cela da penitenciária poderia ficar sem luz, menos a dele, pois todas as lâmpadas que eram colocadas, ele comia, junto com um zíper de calças e entre outras coisas. Por esse motivo, sua cela tinha que ser verificada com frequência, pois ele literalmente comia de tudo. A penitenciária estava lotada aquele mês, e o nosso agente, que chamávamos de estagiário por ser novo, teve a grande ideia de colocar outro detento junto a ele, para liberar espaço. Quando o recebemos na cadeia, foi deixado bem claro que ele não poderia ficar com outro detento, algo que não sabíamos o motivo até aquele dia. No decorrer da noite, alguns barulhos foram escutados e os outros detentos estavam agitados, e ao chegar à cela, ele havia matado o outro cara com uma faca feita de plástico e estava sentado sobre o seu corpo, comendo seu cérebro. Não durou muito, ele foi transferido para outra penitenciária, e eu nunca mais vi um detento igual a ele. Tivemos uma rebelião em nossa penitenciária, muita confusão e colchões queimados. Infelizmente, uma das celas pegou fogo com 3 detentos dentro, e nenhum sobreviveu. Um deles era o Sorriso. Ele tinha esse apelido pois não importava o que acontecia, estava sempre com um sorriso no rosto e rindo. Confesso que de todos os presos, ele sem dúvidas era o mais gente boa. Estava preso por roubar uma bolsa e seria solto logo. Sua risada dava para escutar quase na entrada do outro pavilhão. E após o ocorrido, a cela foi lacrada, junto com as outras celas do pavilhão, pois o fogo abalou a estrutura e ainda seria feita uma perícia. Todos os detentos foram remanejados para outras celas e alguns para outros presídios. Certa noite, eu fazia uma ronda às 3 da manhã, quando escuto uma risada vindo do pavilhão lacrado. Assustado, eu puxo minha arma e vou em sua direção. A risada era muito familiar, e ao se aproximar, a risada ficava mais alta, me levando até a cela que havia sido queimada, justamente a do Sorriso. E ao chegar no corredor da cela, a risada parou. A cela continuava lacrada, e eu senti uma sensação que jamais me esqueci, como se ele estivesse ali dentro, presente, sorrindo e rindo. E depois deste ocorrido, eu pedi minha transferência. Fiquei com medo de tudo aquilo, mas eu nunca tive coragem de contar aos meus colegas de trabalho. Trabalhei no Carandiru após a chacina de 92, e aquele lugar me dava arrepios. Não só pelos próprios detentos, mas sim pelos fantasmas. Todas as noites, se ouvia gritos de dor, assovios, risadas que vinham de todos os lugares. Não eram os detentos, pois eles também escutavam. Eram as almas que ficaram no lugar. Aquilo tudo me dava arrepios, mas eu precisava do dinheiro, e era concursado, não tinha escolha. Uma noite, ouvi choros vindo de uma cela. O choro me incomodava, pois era de dor. Eu sabia que havia detentos naquela cela e já imaginava que haviam machucado o homem. Quando fui verificar,
Um homem estava sentado no meio da cela no chão, implorando por sua vida, com as 2 mãos erguidas frente ao seu rosto. E ele repetia: "Por favor, não me mate, por favor. Eu imploro, eu tenho família." Não entendi o porquê ele repetia aquilo, sendo que eu estava do outro lado da porta e sem armas na mão. Dei o sinal ao meu colega de trabalho, avisando que ia abrir a cela. E ao abrir, ele simplesmente sumiu. Por dentro, haviam outros 5 homens assustados, todos colados na parede, nos cantos, com medo, e que me imploraram depois para mudarem de cela. Aquele rapaz era uma das vítimas da chacina, que implorou por sua vida, um dos fantasmas do Carandiru. Quando o Carandiru foi desligado, fomos remanejados para outros presídios, e eu fui para um presídio em Osasco. Eu pegava o transporte público todos os dias e passava em frente ao Carandiru. De longe, dava para ver a estrutura. Eu avistava o pavilhão 9, onde ocorreu o massacre. O clima sempre ficou muito pesado por ali, mas o que me deixava sempre assustado era que quase todos os dias eu conseguia ver pessoas pela janela do pavilhão, nos olhando, com os braços para fora, o que era impossível, pois o prédio havia sido esvaziado. Isso durou até a sua implosão. Sempre falei que o pior detento costuma ser o usuário de droga. A grande maioria, quando consegue usar algum entorpecente, fica louco e acaba dando dor de cabeça. Neste dia, fomos chamados para conter um detento que usou drogas e estava espancando seu colega de cela. Nós entramos na cela lentamente, ordenando que ele parasse, e ele simplesmente não nos ouvia. Estava louco. Ao se aproximar, meu colega deu uma chave de braço, o jogando no chão, o que acabou quebrando seu braço. Mas ele simplesmente não sentiu nada e conseguiu se soltar, batendo com o outro braço e quebrando o nariz do meu colega, e pegando seu cacetete. Ele simplesmente veio na minha direção, erguendo seu braço para me bater, e eu, rapidamente, consegui atirar com a arma de choque, o que finalmente o fez parar e cair se batendo no chão. Dependendo do usuário, ele não sente dor, perde totalmente a noção das coisas. Meu dia mais aterrorizante, como agente penitenciário, foi em meio a uma briga de gangues. Quando os detentos chegam na cadeia, é costume perguntar qual a sua facção, para que não junte com o grupo errado e não dê brigas. Porém, por um erro, acabamos colocando um detento em uma cela de facção inimiga. Demorou alguns dias para que descobrissem, mas quando descobriram, bateram muito no rapaz. Ao chegar na cela, eu estava sozinho e precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. E por um descuido eu abri a cela. Dentro eram 8 homens, 7 de uma facção contra um. Bem no meio, o rapaz estava sendo segurado de joelhos pelo cabelo, de costas à barriga do outro homem, que olhando para mim, passou uma faca em seu pescoço, voando sangue para todo lado. Eu apontei a arma e pedi para baixar a faca. Eles não sabiam que eu estava sozinho, pois não tinha visualização do lado de fora da cela. E eu tinha que ser firme, mesmo com muito medo. Poderiam me atacar a qualquer momento se vissem que eu estava sozinho. E então, ele hesitou ao meu pedido, e ficou me olhando com a faca na mão, enquanto o rapaz se debatia no chão. Deu um passo lentamente para frente, e eu gelei de medo, pois todos olhavam para mim. E eu repito com raiva para que abaixe a arma. Por sorte, ele obedeceu, abaixando a arma e colocando as mãos na cabeça, e eu consegui sair da cela e pedir ajuda. Infelizmente, o detento não teve a mesma sorte que eu, e acabou falecendo. Sem dúvidas, esse foi o pior dia da minha vida. Eu tive um pequeno ataque cardíaco há uns 2 anos atrás, e fui levado a um hospital às pressas. Na época, precisei ficar de repouso por alguns dias em um quarto hospitalar. Me lembro que certa noite eu assistia a TV no meu quarto e as enfermeiras passavam pelo lado de fora, em frente à porta. Em certo momento da madrugada, uma enfermeira para na frente da porta e eu aceno e falo: "Olá!" Ela levanta sua mão, colocando o dedo em frente à sua boca e falando um shhh e saindo em seguida. Eu não tinha percebido antes, mas ela não usava uma roupa hospitalar de enfermeira moderna, azul, igual às outras, e sim uma bem antiga, branca, com aquele chapéu de cruz vermelha. Eu achei aquilo super estranho.
o que só piorou quando eu recebi alta. Ao descer no hall principal, parei para ver algumas fotos da época, enquanto a minha esposa conversava com o doutor. E na parede havia uma foto dos anos 50, com uma fileira de enfermeiras com a mesma roupa. E bem no canto da foto, eu tinha certeza que era a mesma mulher que me visitou no quarto aquela noite, sem mudar em nada a sua aparência. Eu acredito que ela tenha ficado por ali cuidando dos debilitados, realizando seu trabalho até hoje. Eu nasci com alguns problemas cardíacos, e minha vida, até uma certa idade, se resumia ao hospital. Comecei com pequenas internações de um dia por semana, depois um final de semana completo, para 3 dias seguidos e uma semana inteira, e assim só aumentando. Quando eu tinha meus 14 anos, eu estava internado há 1 semana e meia, e nesse dia, meu pai e minha mãe estavam no quarto comigo. O hospital era um hospital infantil, no centro da cidade. Ao anoitecer, pegamos todos no sono, devido ao cansaço. E às 3 da manhã, eu acordo com risos de crianças, vindo do lado de fora da sala de jogos. Risos altos, e fiquei mais espantado em pensar que como deixam crianças acordadas até tarde brincando assim. Depois de um tempo, as risadas pararam, e eu voltei a dormir. Pela manhã, eu estava recebendo alta, quando pergunto à enfermeira do porquê deixar as crianças brincarem até tarde. E minha mãe confirma, informando que também ouviu os risos. A enfermeira nos olha assustada e pergunta em que horas escutamos as risadas. E falamos que foi às 3 da manhã. E a resposta dela me deixou assustado. Ela nos disse que a sala de jogos é fechada meia-noite e todos são colocados para dormir às 10. Porém, às 3 da manhã é possível ouvir risos, pois se trata de um hospital infantil, mas nem todos os pacientes saem vivos dali. Em meados de 2017, minha mãe com meu padrasto resolveram mudar de casa. Nossa família já estava grande demais e precisamos de um lugar maior. No caso, éramos minha mãe, meu padrasto, eu, meu irmão e minha irmã mais novos e meu irmão mais velho. E nós dormíamos todos no mesmo quarto, enquanto meu padrasto e minha mãe dormiam no outro, em nosso apartamento. Por fim, eles compraram um prédio de patrimônio tombado, um antigo hospital de 1908, não muito grande. No início, o lugar precisava de reforma, pois não existia nem chuveiro no lugar. Mas com o tempo, acabamos nos mudando com um lugar no meio da reforma. Em uma noite, em nossa nova casa, o antigo hospital, meu irmão mais velho acabou passando mal, e minha mãe o levou para o hospital mais próximo. E então ficamos eu, meu padrasto, minha irmã e meu irmão mais novo em casa. Nós comemos e fomos deitar para dormir. Meu quarto ainda não tinha cortina e a janela era gigante. Eu improvisei uma coberta velha para cobrir a janela. Eu estava deitado aquela noite, assistindo a um show na TV, quando do lado de fora escuto passos na minha porta. Eu imaginei que fosse meu padrasto ou minha mãe com meu irmão chegando em casa. Então resolvo mandar uma mensagem, perguntando se já estavam vindo. Ela me responde que não, que ainda ia demorar, e disse que qualquer coisa ligava. Eu respondi que tudo bem e voltei a assistir ao meu show. Um pouco mais tarde, escuto os passos novamente, e pelo vão da porta, eu vejo a sombra de 2 pés parados na frente da minha porta. E em seguida, uma batida forte, me assustando. Eu imagino que fosse meu padrasto, e falo para ele entrar, mas ninguém responde. Então eu falo mais alto, e ninguém responde. Neste momento, a batida novamente. Me levanto e vou em direção à porta. A sombra não se move, ainda está lá pelo vão. E quando eu a abro, nada. Não havia ninguém, muito menos a sombra. Eu me assusto e vou ao quarto dos meus irmãos mais novos, que ficam ao lado do meu, para ver se não foram deles, e abro a porta devagar. Estão os 3 dormindo, meus irmãos e meu padrasto, que acorda sonolento, perguntando o que aconteceu. Eu não quero preocupá-lo, e falo que não houve nada. Era impossível ter sido ele. Ele teria que bater e correr, e sem dúvidas a sombra sumiria, e eu escutaria os seus passos. Volto para o meu quarto assustada, e depois de alguns minutos, consigo me concentrar novamente no show.
até que escuto batidas em minha janela. Eu não tive a menor coragem de tirar a coberta da janela para conferir. Nesse momento, eu pensei que fosse minha mãe com meu irmão me pregando uma peça. E vou até a entrada de casa, abrindo a porta, e não vejo o carro dela. Nesse dia, eu custei muito a dormir, e me cobri tampando até a cabeça. Essa foi a primeira vez que presenciei coisas sobrenaturais naquela casa. Hoje em dia, sou uma mulher de 50 anos, mas em um certo momento da minha vida, eu passei por algumas dificuldades emocionais. Estava tudo corrido, minha carreira, meus filhos, meu casamento. Tudo estava me estressando e eu acabei ficando com depressão. Na época, conversei com meu pai, que me levou até um médico, que me recomendou um psiquiatra. Eu fui internado em um hospital psiquiátrico e fiquei de observação. Me colocaram em um quarto simples, branco, com 2 camas. E eu cheguei nesse quarto à noite, e a enfermeira mostrou a minha cama, dizendo que eu dormiria junto com a outra menina, que ficaria do outro lado do quarto. O lado dela estava escuro, pois ela dormia no horário em que eu cheguei. No decorrer da noite, ela se levanta e vem até a mim, e pede para que eu chame a enfermeira, e eu a chamo desesperada, com medo dela estar passando mal. Mas o que ela disse a seguir, para a enfermeira, me assombra até hoje. Ela disse: é melhor mudá-la de quarto, antes que eu a mate. A enfermeira, assustada, me mudou de quarto imediatamente, mas confesso que todos os dias que fiquei por lá, eu tive medo de encontrá-la nos corredores, com medo dela me matar. Hoje estou bem mais velha e curada, vivendo com meu marido e filhos. Perto de onde eu moro, existe um hospital abandonado. No início dos anos 60, ele foi uma universidade pública, mas não durou muito. Ela foi fechada, se tornando nos anos 70 um hospital. Uma década depois, minha mãe se formou em enfermaria e arrumou um trabalho no lugar. E o lugar é mal assombrado. Teve um caso de uma garotinha que veio a falecer de câncer que assombra o hospital. Um certo dia, minha mãe, andando pelos corredores, viu uma garota que não reconhecia. Ela se aproximou, se abaixou e perguntou o que havia acontecido. E a garota simplesmente sumiu. Na época, ela contou a seus colegas de trabalho. Alguns disseram ter visto a mesma garota, enquanto outros tiravam sarro dela. Um certo dia, ela precisou registrar um falecido e a obrigaram a descer sozinha no necrotério. Minha mãe não conseguiu ficar por lá por 10 minutos sozinha. O lugar era sombrio e ela ouvia barulhos e vozes. Não demorou muito, ela pediu a conta e foi trabalhar em outro lugar. O hospital foi fechado e abandonado nos anos 90 e está lá até hoje. Passamos de carro em frente às vezes e toda vez que eu olho para as janelas do 3º andar, vejo rostos olhando para fora. Eu não consigo olhar por muito tempo, então abaixo o meu rosto ou fecho meus olhos. Eu tinha 23 anos na época e morava em uma casa alugada com mais 2 amigos, Monique e Bob, que eram um casal. Meu quarto estava em reforma e então eu estava dormindo temporariamente no porão, o que não era algo ruim, pois assim eu não atrapalhava os outros ocupantes da casa à noite, pois o porão tinha uma saída lateral pelo lado de fora. Naquela época, o Halloween caiu em plena terça-feira, e para quem trabalha meio de semana, não dava muito certo sair para curtir. Então decidimos ficar em casa, assistindo um bom filme e comendo pipoca, até cansar. Às 11, íamos nos preparar para dormir, mas queríamos fechar a noite com chave de ouro, e decidimos caminhar um pouco no parque, perto de casa. Era uma caminhada curta, de no máximo 3 minutos até o parque. A vizinhança era super tranquila e fazíamos isso com frequência. O parque tinha 2 entradas, uma mais movimentada, que ficava do outro lado, bem iluminada, que dava acesso às quadras de futebol e basquete, e a nossa, perto de casa, bem menos movimentada e escura, e começava com um caminho longo cercado de árvores, e foi por lá que decidimos ir. Em certo ponto da caminhada, avistamos um homem ao longe, parado, sem se mexer, estático, com um capuz e mãos nos bolsos da blusa, bem no meio da estradinha, que era cercada por árvores.
Naquele momento, eu quis voltar para casa, mas Bob, que sempre foi o mais corajoso, não quis, e fomos nos se aproximando lentamente. Então Bob gritou: "Ei!" E nada. Ele continuava parado, e nós se aproximando. Até que, de trás das árvores, escutamos passos vindo, um de cada lado. Eram mais 2 caras em um tipo de emboscada, e corremos sem olhar para trás. Chegamos em casa desesperados e entramos pela porta do porão, trancando-a em seguida, e ali ficamos por cerca de 10 minutos. Decidimos ir dormir, já que aparentemente ninguém havia nos seguido. Por precaução, trancamos todas as portas da casa e deitamos. Às 2 da manhã, Monique e Bob me acordam, avisando que ouviu barulhos do lado de fora. Ao olhar pela janela, avistamos uma abóbora estourada no quintal, o que era estranho porque não tínhamos abóbora do lado de fora como decoração. Quando ao fundo, na penumbra, vimos os 3 homens em pé na calçada. Monique queria ligar para a polícia, mas Bob disse que isso não ia dar em nada. Uma abóbora arremessada e de 3 caras que estão em pé na calçada pública, o que provavelmente era só uma pegadinha de Halloween. Por via das dúvidas, dormimos todos juntos na sala. Pela manhã, nada demais havia acontecido e acreditamos ter sido realmente apenas uma pegadinha. Até que eu saio para ver o meu carro e em cima dele tem um bilhete no para-brisa, sendo segurado pelo limpador, com um sorriso escrito Feliz Halloween. O mesmo medo da noite anterior tomou conta de mim ao pegar o papel e ler o que estava escrito em seu verso. Ainda bem que vocês trancam a porta à noite. Só Deus sabe o que aqueles homens fariam conosco se as portas não tivessem sido trancadas. Não importa onde você mora, se seu bairro é calmo ou não, na noite de Halloween, tudo pode acontecer. Eu tinha 14 anos quando fui buscar doces com um amigo. Confesso que para mim, hoje em dia, considero 14 anos velho para esse tipo de coisa. Mas na época, doce era doce. Havia uma rua na cidade muito famosa, que davam barras de chocolates inteiras, e nós decidimos pedir doces por lá. O bairro era de rico, e cada quintal dava em torno de 3 minutos para ser atravessado, devido ao tamanho das casas. Após algumas horas, pegando doces, avistamos uma casa com uma decoração bem chamativa. A casa havia investido muito naquela decoração, e decidimos pedir por lá. Na frente tinha uma van grande, branca, que tampava uma parte de sua decoração. Quando batemos na porta, fomos atendidos por um homem fantasiado de múmia. Quando um adulto se fantasia, é porque ele gosta muito do Halloween, e provavelmente tem os melhores doces, o que já nos deixou mais animados. Pedimos gostosuras e travessuras, e ele nos trouxe 4 barras inteiras de chocolate. Aquilo nos deixou loucos. Agradecemos e começamos a sair de sua porta, quando ele nos fala: "Esperem, crianças, eu tenho mais aqui dentro para vocês. Vamos entrar?" Meu amigo e eu nos olhamos desconfiados, mas com aquelas 4 barras de chocolate que ganhamos, não pensamos muito, e entramos. Aliás, éramos 2 garotos de 14 anos ingênuos, que só queriam o máximo de doces que poderíamos ganhar. Ao entrar, ele nos fala: "Esperem aqui, eu já volto." Indo para algum cômodo ao fundo em seguida. Na parede da casa, haviam fotos polaroids de várias crianças diferentes, fantasiadas. Achamos aquilo muito estranho, quando ele volta com a câmera polaroid na mão, nos falando: "Para pegar mais doces, eu preciso de uma foto de vocês." Nós recusamos a proposta e saímos de lá às pressas. Aquilo era estranho demais. E enquanto saíamos da casa, ele nos observava. Foi até a porta e ficou nos encarando. Um pouco mais à frente, enquanto caminhávamos, uma van branca começou a nos seguir devagar. Tínhamos certeza que era o cara fantasiado de múmia. Aceleramos os passos e ele acelerou também. Os terrenos, como eu disse, eram grandes demais e não tínhamos como vencer aquela van na corrida. Mas mesmo assim, corremos. E ele acelerou atrás de nós, subindo a calçada, quando pulamos uma mureta e cortamos caminho por dentro de um quintal, até que chegasse em minha casa, entrando com tudo e trancando a porta. A van sumiu,
e nós não sabemos até hoje o que aquele cara queria conosco. Eu tinha 20 anos no Halloween de 2016. Naquela época, ficou famosa a fantasia de palhaço assassino, devido às pegadinhas do YouTube. Eu morava em uma casa de 2 andares, e meus planos era chamar meus amigos Tony e Clarice para assistir filmes de terror e dar doces para as crianças. Mas naquele dia, Tony nos disse que no fim da rua tinham montado uma casa do terror. Olhando por esse lado, hoje em dia, eu já era bem velho para esse tipo de coisa, mas na ocasião, até que não era uma má ideia. Nós dirigimos até o local. A casa aparentava ter sido montada por adolescentes rapidamente. Não era nada demais. Por dentro, haviam muitas pessoas fantasiadas que nos davam sustos, mas o que mais me deixou assustado eram os 3 palhaços que estavam no canto, nos observando. Quando passávamos de cômodo em cômodo, as pessoas fantasiadas nos davam sustos e ficavam por lá, esperando os próximos visitantes. Porém, esses palhaços não. Eles nos seguiam pela casa inteira, de longe, sempre nos observando. Suas fantasias estavam desgastadas, como se já usassem há muito tempo. Confesso que aquilo tudo me deixou apavorado, mas eu não quis assumir esse medo para meus amigos. Quando terminamos, saímos e fomos para minha casa. Os palhaços ficaram para trás. Começou a ficar mais tarde e todos voltaram para suas casas. E eu já estava pronto para dormir, quando à meia-noite a campainha toca. Já era tarde demais para uma criança tocar a campainha, então eu não fui abrir. Deduzia que eram adolescentes querendo me assustar. Eu ligava e desligava a luz dos fundos para assustá-los também, mas parece que não adiantou. Eles continuaram a tocar. Quando eu desço e olho pelo olho mágico, não eram os adolescentes, e sim os 3 palhaços da casa do terror. Eu subo as escadas lentamente para não me ouvirem e entro no meu quarto, pegando o celular. Crio um grupo no WhatsApp com os meus amigos e mando uma mensagem falando: acho que os palhaços nos seguiram. Eles estão tocando a campainha. Então Tony me responde: chame a polícia. Quando eu disco o número da polícia, escuto um som de vidro se quebrando no andar de baixo. Eu tranco a porta do quarto e me escondo no armário enquanto a ligação toca. Sou atendido pelos policiais e aviso em sussurros que 3 palhaços invadiram a minha casa. E eles pedem para ficar escondido, que estão a caminho. Enquanto eu aguardo, escuto passos lentos pela casa, e um deles se aproxima do meu quarto. Ao fundo, o som da sirene surge como uma salvação, e os passos lentos viram passos rápidos, como se estivessem correndo. E do meu quarto, escuto a porta dos fundos se abrir com tudo. Ao chegar a polícia, eu saio do meu esconderijo e encontro com eles. Informo que fugiram pela porta dos fundos e eles chamam reforços. Os palhaços nunca foram encontrados e duvido que sejam identificados com aquelas máscaras. E eu fiquei com prejuízo de uma janela da cozinha quebrada. Eles não roubaram nada, o que foi bom, mas não um alívio, porque se não roubaram nada, as intenções deles eram outras. Em todos os Halloweens, meu amigo e eu saímos para pegar doces com os nossos pais. Mas dessa vez era diferente, pois já tínhamos 12 anos e éramos grandes demais para sairmos acompanhados com adultos. Estávamos felizes em buscar doces apenas nós 2 e criamos a nossa rota passando pelas melhores casas da região, em um bairro mais afastado. Já se passava das 9 da noite e as pessoas começaram a apagar as luzes de suas casas, deixando a rua mais escura. Eu já queria ir embora, pois estavam poucos lugares com as luzes acesas. E nós andamos tanto que acabamos indo para um bairro fora de nossa rota, muito mais escuro e sombrio. Mas meu amigo não queria ir. Ele queria aproveitar o fim da noite e pegar o máximo de doces possível. Quando ao longe, avistamos a silhueta de um adulto, vindo em nossa direção. E ao chegar mais perto, vimos que era um policial. Ele nos para e diz que estava naquela rua, pois à casa à frente havia o homem arrastando crianças para dentro de casa para colher doces, e isso era muito suspeito. Mas o pior foi quando ele virou para nós e nos propôs um plano. Ele pediu para que eu e meu amigo fosse até a casa e apertasse a campainha.
e assim que o homem nos convidasse para entrar, ele sairia de trás de um arbusto para abordá-lo. Disse que nos pedia esse favor, pois duvidava que o homem abriria a porta se fosse bater sozinho. Meu amigo e eu ficamos sem palavras. Como um homem da lei pede uma coisa dessas para duas crianças de 12 anos? Nós nos olhávamos indignados, sem palavras. Não tivemos respostas para essa situação, e ele insistia. Não queria dizer não, por ele ser um policial, mas achava aquilo tudo muito suspeito. De repente, no fim da rua, virava um grupo de adolescentes fantasiados que vinham atrás de doces, e ele nos falou para não sairmos dali, que já voltava, e simplesmente saiu em qualquer direção e sumiu. Os adolescentes nos perguntaram se estava tudo bem, e se ofereceram para nos levar para casa, e nós aceitamos. Hoje, eu já estou maior de idade, e quando lembro desse dia, eu fico incrédulo. Não consigo acreditar que um policial teve aquela grande ideia, e com dúvidas se ele era realmente um policial, e qual era sua verdadeira intenção. Meus pais tinham uma festa de Halloween para ir aquele dia, então eu tive que sair com meu irmão para pegar doces. Após algumas horas, decidimos passar na casa do nosso tio. Eu adoro meu tio porque sempre sentamos para conversar e fofocar. A casa dele nessa época é muito farta, com doces maravilhosos, tortas e bebidas. Passamos horas conversando e quando já era tarde da noite, decidimos dormir por ali mesmo. No momento em que meu tio apagou a luz da sala, vimos um vulto passar pela janela. Nossa vizinhança é sempre tranquila e eu nunca tinha visto alguém espreitar daquele jeito por ali. Naquele momento, com medo, eu pensei que poderia ser alguém fugindo da penitenciária que ficava ali por perto. Minha imaginação voou com a situação. Meu tio nos mandou subir para seu escritório no segundo andar e trancar a porta. Ele não era o cara certo para se mexer. Um militar aposentado, um pouco doido da cabeça e com muitas armas em casa. Ao olhar pela janela, vimos um homem agachado, atrás dos arbustos, com uma roupa de presidiário laranja. Eu estava certo. E em seguida, meu tio saindo de casa com uma arma na mão, atirando no homem. Descemos as escadas correndo e vi meu tio de joelhos, ao lado do cara, chorando. Na ocasião, o homem de laranja era meu primo Adrian, que tinha saído de casa escondido para uma festa de Halloween e se fantasiado de presidiário. Ele voltou para casa e viu a movimentação, então resolveu ficar na espreita para arrumar um jeito de entrar sem ser percebido. Meu tio, no escuro, sem reconhecer, acabou tirando nele. A polícia fez uma investigação, mas nada aconteceu com meu tio, além de perder todas as suas armas. E meu primo ficou um tempo no hospital se recuperando da situação. Hoje em dia, rimos daquele dia que foi assustador e triste ao mesmo tempo. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe tinha o costume de sair rapidamente para resolver alguma coisa e me deixava cuidando de meu irmão de 4 anos. Isso era frequente, mas era super rápido. Ia ao mercado perto de casa ou para pegar ou devolver algo aos vizinhos. Meu pai trabalhava fora de casa e ela não tinha muita escolha. Meu irmão mais novo sempre foi muito tranquilo para tomar conta. Certo dia, ela nos deixou novamente e brincávamos na sala com nossos brinquedos novos que ganhamos no Natal, quando escutamos 3 batidas fortes na porta. Ingênuo, eu pergunto: "Quem é?" E o homem do outro lado responde: "Oi, seus pais estão aí?" "Não, meu pai está trabalhando e minha mãe não está." "Você pode abrir? É um amigo do papai. Vim trazer um presente para ele." Confesso que por um momento eu hesitei e quase abro a porta, mas me lembrei de minha mãe falando para nunca falar com estranhos e nunca abrir a porta para ninguém que não fosse da família. Infelizmente eu já tinha falado com ele, mas a porta eu não abri. "Eu não posso abrir, minha mãe não deixa." E então ele responde: "Mas ela não vai saber, ela nem está aí." Tudo fica em silêncio. Ele parou de falar e não bateu mais, quando de repente ele começa a gritar e a girar a maçaneta com raiva. "Abre, moleque, abre agora." Desesperado, eu pego meu irmão no colo e subo com ele para o quarto de nossa mãe, trancando a porta em seguida. Meu irmão chorava com medo e pavor.
Eu senti o mesmo, mas precisava ser forte. Eu estava cuidando dele e era o mais velho. Não podia deixá-lo mais em pânico. Ao fundo, escutávamos as batidas com violência, junto com xingamentos. No quarto da minha mãe, tinha um telefone e ela havia deixado os números escritos em um papel ao lado. O dela, o do meu pai, meus avós e o da polícia, que foi o primeiro que eu liguei. A polícia pediu para que ficássemos trancados no quarto, até a sua chegada. E ficamos, e em seguida, liguei para nossa mãe, que nos pediu o mesmo. Sentamos no canto na parede, virados de frente para a janela, e as batidas na porta pararam. Do lado de fora, eu escuto passos e me levanto devagar para ver. O homem estava lá embaixo, olhando para dentro de casa pela janela do primeiro andar. Quando ele olha para o alto e me vê, e começa a apontar e gritar repentinamente: "Eu vou te pegar, eu vou te pegar." Ele começa a escalar pelo cano de chuva que vinha do telhado. Eu me afasto correndo, abraço meu irmão no chão quando ele chega na janela e começa a bater. Escuto sirenes de polícia e ele simplesmente desce em um pulo e some. Minha mãe chegou praticamente junto com a polícia desesperada. Tudo foi revistado e não acharam nada. Duvidaram que fosse verdade, alegando que poderia ser nossa imaginação. Mas ao verem as pegadas no jardim, ao lado da janela, eles não tinham dúvidas. A partir daquele momento, nós ficávamos com os nossos avós, e meu pai instalou um sistema de segurança muito avançado para a época. O homem nunca foi encontrado, e nós nunca mais o vimos novamente. Quando criança, eu demorei muito para começar a dormir sozinho e com uma luz apagada. Eu tinha mais ou menos 6 anos quando os meus pais começaram com isso. Certa noite, eu acordei com um barulho no quarto e um mau cheiro. Então, fui até o quarto dos meus pais, perguntando se poderia dormir com eles, pois o barulho havia me acordado e meu quarto estava fedendo muito. Eu estava com medo, mas não queria assumir para os meus pais, para que meus pais não achassem que eu tivesse medo do escuro. Meus pais me falaram que eu deveria ser forte e voltar para a cama e parar de enrolá-los. E foi o que eu fiz. Eu voltei, mas o mau cheiro continuava. No meio da noite, acordo assustado com outro barulho. E no canto mais escuro, em direção ao guarda-roupas, que aparentava estar de portas abertas, algo me intrigava. Parecia que estava sendo observado, e o mau cheiro vinha mais forte daquela direção. Eu cubro meu corpo deixando apenas meus olhos para fora, olhando para o guarda-roupas, quando simplesmente 2 braços saem da escuridão e fecham as portas do guarda-roupas e eu grito, em desespero, chamando meu pai. Meu pai chega rápido e acende o abajur, perguntando o que aconteceu. E eu falo que tem algo no meu guarda-roupas. Ele simplesmente ignora, me falando que já não tenho mais idade para acreditar nisso. Até que ele sente o mau cheiro vindo de lá. Ele se levanta devagar e abre o guarda-roupas com tudo, revelando muitas roupas e o cheiro que vinha agora com mais força. Ele decide abrir as roupas no meio, que surge um homem sujo, descabelado, com um saco na mão por detrás de tudo aquilo. O homem parte para cima do meu pai, mas o meu pai é militar e tinha um treinamento. Ele conseguiu mobilizar o rapaz enquanto minha mãe chamava a polícia. O mendigo havia entrado em nossa casa aquele dia e se escondido no meu quarto. Por sorte, não aconteceu o pior, pois ele tinha passagem pela polícia por abuso de menores. Esse relato aconteceu comigo, o narrador do canal. É o meu segundo relato que eu trago aqui para vocês, e esse aconteceu quando eu era criança. Eu morei a minha infância quase inteira em Boituva, interior de São Paulo, um lugar tranquilo e muito gostoso para se viver. Eu estudava no Objetivo, onde a diretora da escola era a primeira dama da cidade, e a escola ficava longe de casa. Todos os dias íamos de perua. A perua lotava de criança, e a tia nos pegávamos em casa e deixávamos soltos na praça no centro da cidade, enquanto ela entregava as outras crianças primeiro, pois a perua não aguentava a superlotação, e a nossa escola era a mais distante de todas. Todos os perueiros faziam isso. Ficávamos na praça, eu e mais 2 amigos. Eu tenho um irmão mais velho que também ficava, mas ele andava com os amigos dele. Certa vez, nos afastamos das peruas que estavam paradas, indo mais para dentro da praça. Por ser uma cidade pequena, conhecíamos muita gente, mas naquele dia, um senhor se aproximou com uma sacolinha nos oferecendo balas. Meus amigos e eu aceitamos, e pegamos cada um uma bala. Em certo momento, ficamos em dúvida se comíamos ou não, e o velho ficou ao nosso lado nos olhando e falando: "Comam, crianças, é uma delícia."
Resolvemos nos afastar dele, mas mesmo assim, ele nos seguia de longe, nos olhando, e ainda estávamos em dúvida se comíamos ou não, quando Rodrigo, um dos meus amigos, disse que ia comer e começou a descascar a bala. E eu lembrei que minha mãe me disse nunca aceitar doces de estranhos, e eu peguei a bala de sua mão e da mão de Ludmila, minha outra amiga. Eu peguei as 3 e joguei no lixo. Rodrigo ficou indignado, e o velho, ao ver essa situação, veio em nossa direção com raiva. Meu irmão viu a situação de longe e gritou para ele se afastar, chamando as tias das peruas. As pessoas começaram a correr em sua direção, e ele correu com tudo, e não conseguiram alcançá-lo. E olha que ele era bem velho. As balas estavam realmente drogadas, e a intenção dele era de nos sequestrar. Naquela época, algumas crianças já haviam sumido na região. Se não fosse o meu irmão, ele poderia ter pegado um de nós à força, e se não fosse eu, por ter lembrado do conselho de minha mãe, teríamos comido aquelas balas. Os perueiros, após esse dia, nunca mais pararam nas praças para fazer o rodízio dos alunos. Se eu tivesse comido a bala aquele dia, provavelmente eu não estaria aqui contando histórias para vocês. Meu pai comprou um computador no início dos anos 2000. E logo de cara, instalamos a internet discada. Tudo era novo para nós. A internet tinha de tudo que você poderia imaginar. Mas eu sempre utilizava de madrugada, pois ao usar a linha discada, travava a linha de telefone e de madrugada não pagava. Foi então que eu conheci o famoso chat do UOL. Eu passava horas naquele chat conversando com desconhecidos e adicionando no meu MSN. Um dia, conheci uma garota de 13 anos. Ela era 2 anos mais velha do que eu. Ficamos horas nos falando. Adicionamos uns aos outros no MSN e eu encaminhei fotos minhas que eu havia escaneado e ela me enviou as delas. Eu me apaixonei. Não via a hora de chegar à meia-noite, todos os dias para conversar a madrugada inteira. Um belo dia, ela disse que gostaria de me ver pessoalmente. Eu fiquei muito feliz e tímido, mas eu aceitei sem hesitar. Combinamos de nos encontrar na praça, na rua atrás da minha escola. Ela queria que fosse à noite, pois estava fazendo um curso na parte da tarde. Eu estava apaixonado e aceitei o convite sem pensar. Só que eu não poderia sair de casa sem autorização dos meus pais, e eu contei para eles todo empolgado. Eles acharam super estranho e disseram que eu não poderia ir, mas eu insisti demais e afirmava que era ela de verdade. Meus pais tiveram a ideia de passarmos de carro em frente à praça no horário combinado às 8 para poder vê-la antes do encontro. A praça esse horário era muito deserta e escura. Quando chegamos, não tinha ninguém. Apenas uma Kombi estacionada. Mas quando estávamos quase indo embora, avistamos um homem atrás de uma árvore, olhando o relógio com algo na mão que parecia uma seringa. Ele nos viu e correu para a Kombi, ligando e partindo. Eu nunca mais conversei com ela, pois ela nunca mais ficou online. Hoje, eu tenho certeza que aquela garota não existia e que eu conversava com um cara que se escondia atrás da árvore. Se eu não tivesse avisado os meus pais e ido sozinho, não sei o que seria de mim hoje.